de Direitos Humanos tem criticado duramente a proposta de reforma da Previdência. Veja o que eles estão dizendo sobre a atual proposta de reforma da Previdência do governo do presidente Jair Bolsonaro. É um ponto importante, já que, muito claramente, a PEC 6, e eu digo, senador Paulo Paim, que talvez o correto seria colocar mais 2 6 nela, porque ela é a PEC que extermina a Previdência Social, extermina a assistência social no Brasil, confunde esses 2 instrumentos tão importantes previstos na Constituição Federal. Ela tem 2 pilares. Quando o governo anuncia a economia de R$1 trilhão, é bom deixar bem claro para quem está nos ouvindo. O R$1 trilhão não sai do bolso do governo. Não é uma economia que o governo faz. O trilhão de reais sairá do bolso de trabalhadores e de aposentados. E eu chamo nesse momento a atenção para os empresários que estão nos ouvindo, para os prefeitos, para aqueles que estão nos locais mais distantes, a importância que é a Previdência Social. Então, esse dinheiro, com certeza, fará muita falta no dia a dia das pessoas, dos beneficiários dessas políticas, mas também fará falta para o próprio desenvolvimento econômico, para a própria manutenção. Nós temos os exemplos, eu sou do Nordeste, em muitos e muitos municípios funcionam 10 dias no mês, que são os 10 dias úteis que o INSS paga. Acabou as feiras não acontecem mais, as pessoas não vêm mais aos municípios. Então a Previdência Social não pode ser vista apenas sobre esse ponto de vista, que é o ponto de vista do gasto, e fazendo entender, e aí, gente, atenção ao fake news, atenção, não significa, nós agora, com certeza, infelizmente, teremos o governo a bater nos servidores públicos, a bater nas aposentadorias ditas especiais, mas são em condições especiais, dizendo que a reforma é para trazer justiça. Vai tirar de quem ganha mais para dar para quem ganha menos. Ora, mas ele vai tirar, eventualmente, dos servidores públicos, mas não há nenhum compromisso, muito pelo contrário, ele vai tirar mais ainda daqueles que ganham menos. Então, temos que prestar atenção nesse ponto. Bom, o outro... Falei, então, nesse pilar, que é o pilar econômico, ou seja, da economia, que o governo reputa importante, R$1 trilhão retirado de trabalhadores e de aposentados. E o outro pilar, que é o que eu vou falar mais um pouquinho, que no artigo 40, parágrafo 6º, a desconstitucionalização da Previdência Social no Brasil e a imposição de um regime obrigatório de capitalização. Então, nós teremos, através de lei complementar e de leis ordinárias, a regulamentação de uma previdência complementar, de uma previdência que sai o regime de repartição e entra a capitalização individual, onde cada um vai contribuir para fazer a sua aposentadoria. Pois bem, eu fui fazer uma leitura, até peguei aqueles CDs antigos, fui ler um material do Banco Mundial, elaborado por um economista, e aí é um prêmio Nobel de Economia em 2001, o Joseph Stiglitz, que ele fala bastante sobre a capitalização. Então é importante a gente relembrar um pouquinho, eu fui ler esse artigo e vou trazer para vocês algumas considerações que nós deveremos perguntar ao governo. Isso aqui é uma pergunta mesmo. O governo não apresenta na PEC, ele não abre as contas, ele simplesmente mostra o impacto, mas ele não diz claramente quem é que vai pagar essas contas, qual é a situação de cada uma dos trabalhadores e dos aposentados nessa reforma. Então são números, são dados. Não é que a gente desconfie dos dados oficiais, mas efetivamente, como aconteceu na PEC 287, quando o governo foi praticamente intimado a apresentar, vamos dizer assim, dados atuariais, um nome, ou microdados, no jargão dos economistas, apresentou-se lá rapidamente um PowerPoint com uma planilha em Excel. Então, nós queremos acesso, nós queremos que o governo entregue efetivamente
como é que ele chegou nessa conta mirabolante, quais são os efeitos na vida de cada trabalhador e, principalmente, eu quero que ele demonstre que a reforma da Previdência, do jeito que ele está propondo, vai melhorar a economia do Brasil, vai destravar, porque esse é o discurso. Sem a reforma, não há crescimento econômico. Pois bem, o que eu, relendo esse artigo do Stiglitz, posso trazer de coisas importantes para a gente começar a debater esse ponto? Há uma alegada, diz que a gestão privada é sempre mais eficiente que a gestão pública. Pois os dados da Previdência privada, da Previdência por capitalização, no México, por exemplo, o custo de administração é 19,2%. Então, daí a gente entende por que o aposentado chileno está recebendo uma mixaria, sendo que já 20% no México já ficam de largada. Então, ele já não conta com R$100 que ele colocou, ele só conta com 80 para ir dependendo das situações econômicas. E na Argentina, 25%. 25% na Argentina. E no Brasil? O INSS, quanto custa o INSS? Eu consegui aqui um dado de 2001, mas o custo do INSS, ou seja, a máquina, o INSS enquanto função pública, enquanto trabalhadores, ele custa 6,2%. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a colocar aqui na mesa. O governo tem que mostrar esses números. E esses 6,2%, diga-se de passagem, indevidos, pois desde que nós temos um sistema previdenciário constituído aqui no Brasil, sempre partimos de 3 pilares, de 3 entes a financiar o sistema do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. Uma parte do governo, uma parte dos empregados e uma parte dos empresários. Era o famoso 888, 8% cada um, isso era os anos 60 dessa forma. O governo nunca colocou a parte dele, saiu do sistema, ou seja, saiu dessa obrigatoriedade, dizendo claramente, não, eu vou assumir os custos. Ou seja, os custos administrativos vão entrar nos custos gerais, já que essa é uma função típica de governo. Então, senador, vamos ter que retomar esse ponto, já que agora esse ponto da capitalização, ele impõe que a gente trate disso. Quanto vai custar esse modelo? E temos mais uma questão importante, que falou-se muito, mas assim, muito ao passando durante a apresentação da reforma. Senador, nos anos 60, no Brasil, nós tínhamos um regime de capitalização dos institutos e passamos para um regime de repartição. A União chegou, ela entrou, mudou o sistema, se apropriou das reservas, né? Isso é um fato notório, de notório conhecimento, e um fato verídico. Pois bem, agora, quando nós temos, de novo, agora a proposta do governo de sair da repartição e entrarmos na capitalização, nós vamos ter que fazer essa conta de novo. Agora é uma conta que nós já temos experiência no Chile, que há 37 anos fez esse movimento. Há 37 anos atrás, o Chile saiu do regime de repartição e foi para a capitalização. Bom, o que significa isso em números do Chile, para ficarmos nesse exemplo? Assim, que é fato, não é nenhuma ilação, não é nenhuma projeção. Nos anos 25% do PIB foi o custo dessa brincadeira, tá? Nos anos 80. E ainda está previsto que esse déficit, ou seja, essa obrigação, ou o governo vai dar um passa-moleque e não vai pagar mais as aposentadorias de quem está aposentado, e não vai garantir a aposentadoria daqueles que vão ficar na repartição, que estão contribuindo, esperando cumprirem as regras que nunca chegam, diga-se de passagem, né? E pelo jeito agora aí que não chegarão. A pergunta que você faz é quem paga, né? Exatamente. Se quem vai pagar totalmente, vai ficar só uma poupança privada, quem vai pagar uma média de 30 anos daqueles que estão aposentados ou que vão se aposentar. Pois bem, a conta do Chile, que começou há 37 anos atrás, esse déficit só
estará concluída em 2030. Então é engraçado, porque, vejam que, engraçado, desculpe o termo, mas é contraditório a gente falar dessa reforma sem olharmos o âmago dessa questão. Nós vamos trazer um novo sistema, em que, em tese, será opcional, mas eu lembro, senador Paulo Paim, dos anos 60, como foi opcional o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os novos trabalhadores, ou pela imposição da carteira verde e amarela, ou talvez porque a gente não sabe o que virá, né, a lei ainda vai definir, os novos trabalhadores vão automaticamente ir para esse sistema. E nós, que estamos no curso, e nós já aposentados, haverá claramente a necessidade de vir aporte do orçamento fiscal, e isso que nós queremos que o governo traga. Para mim é uma irresponsabilidade, uma matéria dessa importância, que mexe com todos os brasileiros, nós não levarmos, e aqui estou vendo a deputada Érica Cocai, deputado Capiberibe, que vai estar à frente, que já vão pegar isso. Não dá para essa matéria tramitar sem que o governo traga à luz os números. Não é possível que a gente compre esse pacote fechado, acreditando que a Previdência está quebrada, está falida, e que se nada for feito, e pior ainda, como condição necessária para o desenvolvimento da economia. A Anfip vem ao longo dos anos, as publicações estão todas disponíveis, está aqui 2017, notas técnicas, a reforma tributária, que o Pedro falou um pouquinho aqui antes de mim, é o caminho que nós indicamos como antecedente a qualquer discussão de reforma do sistema tributário. Porque a reforma tributária, ela faria algo que a da Previdência não vai fazer. Nós vamos aprovar uma reforma da Previdência, se for aprovada nesses termos, senador Paulo Paim, que não vai melhorar a vida do povo, que não vai melhorar a vida do empresário, que não vai fazer o país crescer. Então, pessoal, não vamos nos enganar com as propagandas que virão. A reforma da Previdência, do jeito que está proposta, não vai melhorar a vida de ninguém. Opa! Eu acho que vai melhorar a vida de alguns segmentos que são os únicos que estão ganhando hoje, são os únicos que têm lucro hoje no Brasil. Era essa a nossa colaboração. Estamos aí para o debate, senador. Bom, pessoal, então foi isso. Você concorda com a opinião da comissão? Deixe sua opinião aqui nos comentários e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.